Boa tarde, 12:01, sexta-feira, 22 de novembro de 2024. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Presidente do TJMG recebe ministro do TST e conselheiro do CNJ, Caputo Bastos. Encoge de número 94 é encerrado com divulgação da Carta de Manaus. Último dia do 2º Congresso Internacional de Justiça Restaurativa, realizado no TJMG, tem debates importantes. E ainda, magistrados de Uberaba e Paracatu realizam ato concertado para centralização de ações. Esses são os destaques da edição de hoje. Eu sou Mércia Lívia. E eu, Cid Marcos, e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. Presidente do TJMG recebe ministro do TST e conselheiro do CNJ, Caputo Bastos. Lígia de Matos. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, recebeu a visita do ministro do Tribunal Superior do Trabalho e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Guilherme Augusto Caputo Bastos, e sua comitiva. Em pauta, o problema da violência nos estádios e arenas, além dos projetos, caminhos e possibilidades para minimizar incidências. No encontro, foi apresentado ao ministro o trabalho desenvolvido pelo Juizado do Torcedor e Grandes Eventos do TJMG. Atualmente, este juizado tem 12 estádios com capacidade para mais de 10 mil pessoas. Nos jogos de futebol, o juizado atua em eventos com público acima de 10 mil pessoas, conforme preconiza a Lei Geral do Esporte. Em grandes eventos, o trabalho é feito quando há solicitação à Comissão de Monitoramento da Violência em Eventos Esportivos e Culturais. O juizado foi criado de acordo com a resolução do CNJ número 765 de 2014 e as portarias do TJMG, a 6878 de 2024, que designa magistrados para integrarem a coordenadoria, e a 1492 de 2023 sobre os horários dos plantões. O presidente Correia Júnior afirmou que a visita foi muito produtiva. Já o ministro Caputo Bastos destacou que o trabalho em Minas Gerais é de grande valor. O Juizado do Torcedor e Grandes Eventos do TJMG também atua em apoio a campanhas institucionais realizadas pelo tribunal em relação à acessibilidade e inclusão, sustentabilidade, voluntariado, área da infância e juventude, sobre violência doméstica familiar e também a equidade racial. Na apresentação ao ministro Caputo Bastos, foram destacadas ainda ações e medidas protetivas, como a checagem por CPF de cada torcedor que adentra os estádios e arenas, registros, perícias faciais e cadastros de pessoas que já foram identificadas como causadoras de tumultos, entre outros pontos. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Lígia de Matos. CNJ promove 21 dias de ação pelo fim da violência contra a mulher. As informações com Igor Pereira. O Conselho Nacional de Justiça iniciou a campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. O objetivo é mobilizar os brasileiros sobre a conscientização e a importância de combater os casos de violência contra as mulheres. Uma pesquisa recente do Datafolha mostra que 1 a cada 4 brasileiros conhece uma mulher vítima de violência doméstica. O alto índice de violência contra as mulheres está ligado à estrutura social do país. Quem explica é a pedagoga da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Pará, Yane Freitas. Historicamente, esse modelo patriarcal que gera essa violência é que ao gênero masculino foi dado poder desigual em relação ao gênero feminino. Se a gente for pensar, ao gênero feminino é destinado os cuidados domésticos, os cuidados com o lar, os cuidados com a família, e ao masculino foi destinado os espaços de poder, os espaços de decisão. Se a gente for olhar nesse modelo de educação patriarcal, a mulher cuida dos filhos. Acionar o 190 e procurar a rede de proteção à mulher é o primeiro passo para romper o ciclo da violência, como explica a pedagoga. Então a gente precisa ir nas delegacias ou falar para alguém da rede socioassistencial, no CRAS, no CREAS, ou no Ministério Público, ou na Defensoria, dizer, olha, estou passando por isso, o que eu posso fazer para romper com essa violência? Mas se essa mulher ela não tem condições ainda de registrar uma ocorrência criminal, ela pode pedir a medida protetiva para se resguardar a integridade física e psicológica dela. A campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher será promovida por unidades do Poder Judiciário e órgãos públicos, com atividades públicas e abertas para a população. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
ENCOGE de número 94 é encerrado com divulgação da Carta de Manaus. Denise Guimarães tem os detalhes. O ENCOGE, Encontro Nacional dos Corregedores Gerais de Justiça, foi encerrado nesta quinta-feira com a divulgação da Carta de Manaus, documento com diretrizes e conclusões do evento, aprovada por unanimidade pelo CECOGE, Colégio Permanente de Corregedoras e dos Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil. O tema central desta edição foi a função social das Corregedorias Gerais de Justiça, estratégias e tecnologias para a promoção dos direitos fundamentais e gestão de questões ambientais e fundiárias. O evento durou 2 dias, reuniu mais de 250 corregedores, juízes auxiliares e assessores das Corregedorias Gerais dos Tribunais de Justiça que estão em Manaus para participar também do 6º Fórum Nacional Fundiário, que começa hoje com o tema Governança Fundiária e Sustentabilidade, Impactos Socioeconômicos das Mudanças Climáticas. Pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, estão presentes o Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Estevão Luquezzi de Carvalho e os juízes auxiliares da Corregedoria, diretor do Foro de Belo Horizonte, Sérgio Henrique Fernandes, Guilherme Lima da Silva e Wagner Sana Moraes. O Corregedor-Geral, desembargador Estevão Luquezzi, afirmou que o ENCOGE foi muito proveitoso, com a participação do Corregedor Nacional, ministro Mauro Campbell, ocasião em que foram compartilhadas boas práticas de gestão com vistas ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com ênfase a uma pauta afirmativa para o fortalecimento da cidadania. Na abertura oficial, na quarta-feira, no Teatro Amazonas, o Corregedor-Geral de Justiça do Amazonas e presidente do CECOGE, Colégio Permanente de Corregedoras e Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil, desembargador Jomar Fernandes, saudou os presentes e falou da expectativa para os eventos. Na cerimônia de abertura, também houve a entrega da Medalha de Honra ao Mérito Desembargador Décio Erpen, criada em 2010 pelo CECOGE para homenagear personalidades que contribuem para o aprimoramento da prestação jurisdicional, atuando em prol da justiça. 14 personalidades foram agraciadas, entre elas o Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Estevão Luquezzi de Carvalho. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Denise Guimarães. A seguir, último dia do 2º Congresso Internacional de Justiça Restaurativa, realizado no TJMG, tem debates importantes. E ainda, magistrados de Uberaba e Paracatu realizam um ato concertado para centralização de ações. Voltamos em instantes. Último dia do 2º Congresso Internacional de Justiça Restaurativa, realizado no TJMG, tem debates importantes. O repórter Fabrício Veloso está no evento e tem as informações. O 2º Congresso Internacional de Justiça Restaurativa do TJMG trouxe na manhã desta sexta-feira um mapeamento de conflitos e traumas, além da formação de facilitadores. O evento acontece no auditório do Tribunal Pleno da instituição em Belo Horizonte. Cerca de 450 participantes, entre magistrados, servidores, assessores e estudantes de direito, acompanham as discussões sobre a evolução da justiça restaurativa e as mudanças na resolução de conflitos no âmbito judiciário brasileiro e mundial. Neste 2º e último dia de trabalhos, foram ministradas palestras do diretor de programas de justiça juvenil restaurativa na Argentina, Raul Soler, da pesquisadora da Universidade do Rio de Janeiro, Maiara Siqueira, e da doutora em educação pela USP, Petronella Bunen. O 3º vice-presidente do TJMG, desembargador Rogério Medeiros, presidiu as atividades da manhã e destacou a importância do evento para os estudantes. As futuras gerações, de advogados e, quem sabe, aí também promotores, magistrados, procuradores, defensores públicos, que são os estudantes de hoje,
já vão se engajar no comprometimento com essa mudança cultural, de uma cultura de séculos, né, voltada para a litigiosidade. Nós estamos construindo uma cultura que passe a ser predominantemente de pacificação, uma cultura de diálogo, né? Uma cultura de restauração. À tarde, está prevista a apresentação de projetos desenvolvidos por servidores e magistrados do TJMG no âmbito do direito restaurativo. O 2º Congresso Internacional de Justiça Restaurativa é realizado pela Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, do TJMG. As atividades podem ser acompanhadas pela internet no youtube.com/EGEFoficial. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Fabrício Veloso. STF analisa a validade das inspeções médicas diferenciadas para mulheres em concursos das Forças Armadas. As informações com Carolina Cassola. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se a realização de médicas invasivas e diferenciadas para mulheres em concursos públicos das Forças Armadas viola os direitos fundamentais para a igualdade, intimidade e privacidade. A matéria é objeto de um recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida no plenário virtual. Com isso, a decisão deverá ser seguida pelos tribunais do país. O caso teve origem em uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal para que a União deixasse de exigir das candidatas nos concursos da Marinha a apresentação de laudo médico descritivo do estado das mamas e genitais ou a realização da verificação clínica na inspeção de saúde. Segundo as normas da Marinha, a medida é necessária porque, ao contrário dos homens, infecções sexualmente transmissíveis ou lesões poderiam passar despercebidas das próprias mulheres. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região concedeu o pedido por entender que a regra é discriminatória, pois não se aplica aos homens também sujeitos a tumores testiculares e mamários. O ministro do STF, Luiz Fux, relator do recurso, afirmou que em diversos precedentes, o Supremo tem mostrado preocupação com a igualdade de gênero nos concursos públicos. Segundo ele, a hipótese debatida no recurso tem importância especial no que diz respeito à tutela da vida privada, pois trata de intervenção sobre o corpo humano, de modo alegadamente discriminatório. O mérito do recurso será julgado posteriormente pelo plenário e não tem uma data prevista. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. Magistrados de Uberaba e Paracatu realizam ato concertado para centralização de ações. As informações com Cristina Mara. As comarcas de Uberaba e Paracatu estabeleceram o primeiro ato concertado, uma iniciativa inovadora de cooperação judiciária que evita duplicação de procedimentos e decisões conflitantes. Ele foi formalizado pelos magistrados das varas cíveis das duas comarcas. O ato centraliza e coordena processos de concessionárias de energia elétrica que tratam da criação de servidões administrativas para a expansão e manutenção da capacidade energética nacional. A medida se aplica a todos os processos ajuizados a partir de 1º de janeiro de 2024, promovendo maior eficiência e celeridade na gestão dessas demandas. O ato concertado é uma técnica jurídica que viabiliza a eficiência fundamentado na cooperação contínua entre juízos, conforme pontua o artigo 11 da Resolução de número 350 de 2020 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Por meio dessa prática, os magistrados firmam acordos para redistribuição de competências e coordenação de atos, evitando duplicação de procedimentos e decisões conflitantes, especialmente em casos de alta complexidade e relevância social.
A centralização dos processos em varas específicas deverá contribuir para a racionalização da atividade jurisdicional, permitindo uma coordenação estratégica dos procedimentos. Assim, as ações relacionadas a concessões de servidões administrativas para linhas de transmissão de energia serão concentradas nas unidades judiciárias com maior volume de processos sobre a temática. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Cristina Mara. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também pelo YouTube na íntegra, com imagens direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No fim da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o Tribunal no Instagram, @TJMG Oficial. Daqui a pouco, às 2h, tem o Tarde TJ Minas. Às 2h30 é a vez do programa Melodia. Acompanhe também o Jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 6h. Na sequência, o Jornal Radar da Justiça. Boa tarde, bom fim de semana. Uma ótima tarde a todos e um ótimo final de semana.